O Reino Medo, que durou pouco mais de um século, ocupa um lugar único na história do mundo antigo. Surgiu nas margens do poderoso Império Assírio, apenas para se tornar o seu principal coveiro e pôr fim à hegemonia milenar da Mesopotâmia. Como o primeiro grande império iraniano, a Média estabeleceu um precedente político e cultural que seus sucessores diretos, os persas, herdariam e elevariam a uma escala global. A história da Média é o relato de uma transformação de tribos dispersas em uma potência imperial, que precisa ser reconstruída a partir dos relatos de seus vizinhos e inimigos, pois os medos não deixaram registros escritos. Na transição entre o segundo e o primeiro milênio antes da Era Comum, novas tribos chegaram ao planalto iraniano, vindas do norte, provavelmente das estepes da Ásia Central. Eram povos indo-iranianos, entre os quais se destacam, na memória histórica, os medos. Estabeleceram-se na parte noroeste do atual Irão, na região montanhosa de Zagros, que já era habitada por povos autóctones como os gutianos, os lulubi e os cassitas. Os recém-chegados foram se misturando gradualmente com a população local, adotando e adaptando a sua cultura. Os medos surgem pela primeira vez no palco da história, no 9º século, antes da Era Comum, nos anais do rei assírio Salmanassar III. Ao longo dos 2 séculos seguintes, as fontes assírias retratam uma terra fragmentada em um mosaico de entidades políticas. Naquela época, a Média era composta por dezenas de pequenos principados, cada um governado de forma independente por chefes locais. Os assírios referiam-se a esses governantes como Bel-Ali, que pode ser traduzido como Senhor do Assentamento. Apenas nas inscrições do rei Sargão II são mencionados mais de 50 desses chefes medos. Para o Império Neo-Assírio, então no auge do seu poder, esses principados montanhosos dispersos eram alvos de incursões saqueadoras. A política assíria, em relação à Média, não visava a conquista total nem a integração. Em vez disso, os assírios realizavam expedições punitivas regulares com o objetivo de devastar a terra, capturar prisioneiros e impor pesados tributos. De valor especial para os assírios eram os cavalos medos, famosos pelas suas qualidades de combate e essenciais para manter a força do exército assírio. Relevos dos palácios assírios frequentemente retratam medianos tributários conduzindo magníficos garanhões até o trono do rei. Apesar da brutalidade dessas campanhas, os assírios jamais conseguiram estabelecer controle total sobre todo o território da Média. Essa constante pressão externa, contudo, teve consequências imprevistas para a Assíria. A ameaça incessante de um inimigo comum tornou-se um catalisador poderoso que impulsionou a unificação das dispersas tribos medas. Ao tentar enfraquecer a Média, a Assíria estava, na verdade, lançando as bases para o surgimento de uma potência que acabaria por provocar a sua própria destruição. A questão de como exatamente as tribos medas vieram a unir-se é uma das mais complexas no estudo da sua história, devido às discrepâncias fundamentais entre a tradição grega e os indícios encontrados nas fontes cuneiformes. A versão mais conhecida e coerente dos acontecimentos foi apresentada no século V a.C. pelo historiador grego Heródoto. Segundo o seu relato, depois que os medos derrubaram o jugo assírio, a anarquia reinou em suas terras. Naquela época, surgiu entre eles um homem sábio e justo chamado Deioces. Tendo conquistado a reputação de juiz incorruptível, ele deliberadamente deixou de resolver disputas, o que provocou tal caos que os medos o escolheram voluntariamente como rei para que pudesse restabelecer a ordem de uma vez por todas. Ao tornar-se monarca, Deioces uniu todas as tribos, fundou a magnífica capital de Ecbatana, atual Ramadã, e instituiu um rigoroso cerimonial de corte, distanciando-se do povo e fortalecendo a autoridade central. Heródoto atribui a Deioces um reinado de 53 anos, encerrado por volta de 647 a.C. Textos assírios contemporâneos traçam um quadro completamente diferente. Eles de fato mencionam um homem com um nome semelhante, Daiuku. No entanto, ele não é retratado como um grande rei unificador, mas apenas como um governante menor de uma das regiões.
Além disso, ele não surge como um libertador da opressão assíria, mas sim como um participante em intrigas locais. No ano 715 a.C., ele foi derrotado pelo rei assírio Sargão II, feito prisioneiro e exilado para a Síria juntamente com sua família. Fontes cuneiformes não apresentam qualquer indício de um reino Meda unificado durante esse período. A região permaneceu politicamente fragmentada. Uma contradição tão flagrante leva a maioria dos estudiosos modernos a considerar o relato de Heródoto não como um registro histórico, mas sim como um mito político sobre as origens do Estado. Este elegante conto de monarquia, nascido de um desejo de justiça, provavelmente reflete a ideologia do posterior Império Aquemênida persa. Tendo herdado o poder dos medos, os persas tinham um interesse particular em apresentar toda a tradição imperial iraniana como fundada na lei e na ordem, em contraste com o governo tirânico dos assírios. Na realidade, a unificação da Média provavelmente não foi uma eleição pacífica, mas sim um processo longo e tumultuado de conquista e subjugação, levado a cabo por um dos governantes subsequentes. O verdadeiro fundador do Império Medo foi o rei Ciáxares, que reinou aproximadamente de 625 a 585 a.C. Foi a sua liderança que transformou a Média numa potência dominante no Antigo Oriente Próximo. Ciáxares herdou o trono após a morte do seu pai, Fraortes, que, segundo Heródoto, foi morto numa guerra mal sucedida contra a Assíria. Os primeiros anos do seu reinado foram dedicados à consolidação do poder dentro do país. Ele pôs fim à supremacia das tribos citas, que haviam avançado das estepes asiáticas e governado a região durante quase 3 décadas. Ciáxares não apenas concluiu a expulsão dos citas, como também utilizou a ameaça persistente deles para reforçar a disciplina e a prontidão para o combate dentro do exército medo. A sua inovação mais significativa foi uma reforma militar. Transformou a milícia tribal desorganizada num exército regular dividido por ramos de serviço, em lanceiros, arqueiros e cavalaria. Assim começou a ascensão da Média como protagonista ativo na política regional. Tendo formado um exército poderoso, Ciáxares aguardou o momento certo para atacar a Assíria. Após a morte do último grande rei assírio, Assurbanipal, o império mergulhou num turbilhão de guerras civis e rebeliões. Aproveitando a oportunidade, Ciáxares forjou uma aliança estratégica com o rei babilônico Nabopolassar, que havia iniciado uma revolta. No ano 614 antes da Era Comum, as forças medas capturaram e saquearam Assur, a antiga e sagrada capital da Assíria. Então, em 612 a.C., o exército combinado dos medos e babilônios invadiu Nínive, a maior cidade do mundo na época, após um cerco de 3 meses. A queda de Nínive marcou o fim do Império Assírio, que havia aterrorizado os seus vizinhos durante séculos. Pouco depois da queda da Assíria, os medos lançaram uma campanha contra o reino de Urartu para eliminar um potencial rival. Durante esta campanha, fortalezas-chave foram tomadas, centros de poder urartianos foram destruídos e o sistema administrativo foi desestabilizado. Por meados do 6º século a.C., enfraquecida por ataques externos e pelo declínio interno, Urartu havia perdido definitivamente a sua independência e foi absorvida pelo Império Medo. A queda da Assíria remodelou a ordem mundial. Os medos e os babilônios dividiram o seu legado, e a Média começou a expandir-se para o oeste, penetrando no coração da Ásia Menor. Isso levou-o a entrar em conflito com outro poderoso reino regional, o reino da Lídia, governado pelo rei Aliates. Iniciou-se uma longa guerra de 5 anos, sem que nenhum dos lados conseguisse alcançar uma vitória decisiva. O ponto de viragem deu-se em 585 antes da Era Comum, durante mais uma batalha. No auge do combate, ocorreu um eclipse solar total, um acontecimento que, segundo Heródoto, o filósofo grego Tales de Mileto havia previsto. A súbita escuridão foi percebida por ambos os exércitos como um presságio aterrador dos deuses. Os guerreiros cessaram o combate e depuseram as armas.
Por intermédio dos reis da Babilônia e da Cilícia, foi celebrado um tratado de paz. O rio Halis, atualmente conhecido como Kızılırmak, na Turquia, foi reconhecido como a fronteira entre as duas potências, e a paz foi selada com um casamento dinástico. Astíages, filho de Ciáxares, desposou Arienes, filha de Aliates. Este acontecimento consolidou o novo equilíbrio de poder que havia surgido na região após a queda da Assíria. O auge do Império Medo revelou-se efêmero. O destino do Estado foi selado durante o reinado do seu último rei. Astiages, filho de Ciáxares, governou de 585 a 550 antes da Era Comum. O seu reinado parece ter sido um período de paz e estabilidade. No entanto, foi durante o seu governo que o seu vassalo no sul do Irão, Ciro II, o rei persa da cidade de Anshan, na região de Pars, começou a ascender ao poder, entrando para a história como Ciro, o Grande. Nessa altura, já tinha surgido em média uma fação de oposição bastante poderosa entre a nobreza, liderada por um certo Hárpago. Insatisfeitos com as políticas do seu rei, começaram a procurar aliados em potencial e voltaram a sua atenção para Ciro, instando-o a juntar-se à sua causa. O rei persa, por sua vez, persuadiu facilmente os seus compatriotas a se revoltarem contra os medos. Primeiro, enviou-os para realizar trabalhos árduos e, no dia seguinte, ofereceu-lhes um banquete, após o qual lhes propôs uma escolha: labutar sob o domínio do rei Medo ou derrubá-lo e desfrutar de uma vida fácil. É evidente que os persas há muito tempo se ressentiam da supremacia meda, de modo que a resposta deles não foi nenhuma surpresa. Como o acampamento meda estava dividido, os persas venceram com relativa facilidade. Na primeira batalha, Astíages nomeou Harpago como comandante, e ela terminou quase tão rápido quanto começou. Harpago já havia declarado abertamente seu apoio a Ciro, levando suas tropas para se juntar ao exército persa. Tendo perdido as suas melhores forças sem combate, Astíages reuniu todos os que pôde para a batalha seguinte, incluindo os idosos. Atrás da força principal, ele chegou a posicionar um destacamento de bloqueio encarregado de matar qualquer um que tentasse fugir do campo de batalha. A batalha decisiva nas proximidades de Pasárgada durou 2 dias. Segundo a lenda, os persas estavam à beira da rendição diante do ataque dos medos, mas foram envergonhados por suas esposas e encontraram forças para mudar o rumo da batalha. A rebelião terminou em 550 a.C. Nos 2 anos seguintes, todos os territórios que haviam pertencido ao Reino Medo também se submeteram aos persas. Depois de capturar Astíages, Ciro não apenas poupou-lhe a vida, como também o nomeou governador da Hircânia. Uma parte da nobreza meda que havia se aliado aos persas manteve os seus privilégios. O recém-formado Estado preservou o sistema de governo meda. E como o pai de Ciro, Cambises, havia se casado com a filha de Astíages, o próprio Ciro era neto do rei deposto e, portanto, nem sequer era considerado um usurpador. Foi, em essência, uma mudança de dinastia reinante dentro de uma estrutura imperial unificada do Irão. Os persas não destruíram o Estado Medo, herdaram-no. Aos olhos do mundo exterior, como os gregos, o novo poder foi durante muito tempo considerado um reino conjunto de medos e persas. Até mesmo as guerras contra os persas, iniciadas mais tarde sob Dário I, ainda eram chamadas pelos gregos de guerras médicas. A ideia de restaurar uma Média independente ainda pairava no ar por algum tempo. Em 522 a.C., uma revolta meda contra os persas irrompeu. Foi liderado por um membro da antiga dinastia real chamado Fraortes, que se autoproclamou rei. Por um breve momento, os rebeldes conseguiram restaurar o domínio medo sobre uma parte considerável de suas antigas terras. No entanto, o rei persa Dário I reprimiu brutalmente a revolta. O pretendente Fraortes foi executado em Ecbátana e, depois disso, nunca mais se ouviu falar de uma Média independente. A história do Reino Medo é um exemplo vívido de como, sob a pressão de ameaças externas, tribos dispersas conseguiram se consolidar e formar um estado poderoso. Embora o seu próprio império tenha sido de curta duração, a sua importância foi profunda.
A Média estabeleceu o primeiro modelo imperial iraniano, que mais tarde foi adotado e ampliado a proporções inéditas pelos Aquemênidas, tornando-se uma ponte entre as antigas civilizações semitas da Mesopotâmia e uma nova era de domínio iraniano.